O Espírito Santo me falou algo esses dias e eu quero compartilhar o conselho que o Espírito Santo liberou para nós. Esses dias eu estava pensando a respeito da noiva de Cristo, o rumo que o Evangelho do Senhor tem tomado. E o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Ele disse assim: cuidado com o espírito de Aitofel nesses últimos dias. E ali peguei minha Bíblia e fui folhear, fui ler todos os versículos que falam sobre a vida de Aitofel. Aitofel foi um grande conselheiro do rei Davi. A Bíblia fala lá em 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 23, que tanto o rei Davi como tanto Absalão tinham os conselhos de Aitofel semelhante à voz do próprio Deus. Era um homem muito sábio. Aitofel era avô de Batseba. Assim também, ele tinha Urias como seu próprio neto. Quando o rei Davi mandou pegar Batseba, quando pegou Batseba para ele, mandou ainda tirar a vida de Urias, o rei Davi não só destruiu a família de Batseba, mas também jogou o nome de Aitofel na lama. Jogou o nome da família dele na lama. E naquela época, mais do que hoje, o nome da pessoa valia mais do que o ouro. Um nome honrado, uma família respeitada, tinha toda a credibilidade naquela sociedade. E quando a gente para ler essa história, a gente só pensa em dois personagens, rei Davi e Absalão. E a gente esquece que o Aitofel foi um grande prejudicado nessa situação. Foi a família de Aitofel que tinha sido jogado na lama. A neta tinha cometido adultério. O rei Davi tinha mandado assassinar o seu neto Urias. Então, nesse tempo todo, imagina como estava a mente de Aitofel. Aí você me pergunta, mas por que cuidado com o espírito de Aitofel? Porque Aitofel se perdeu pelo erro do outro. E o que está acontecendo no nosso meio hoje é que tem pessoas que têm todo o direito até de estar indignado, porque Aitofel, ele tinha o direito de estar indignado. Aitofel tinha direito de estar chateado, de estar muito revoltado com o rei Davi. Mas Aitofel não foi chamado para ser juiz. Aitofel era conselheiro do rei. Então hoje tem muitas pessoas se colocando em lugar de juiz. Deus não chamou a igreja dele hoje para ser juiz. Existe um juiz supremo. Um dia todos nós passaremos por um tribunal. Um dia ele vai julgar todas as pessoas. E Aitofel, um homem que tinha grande sabedoria. Era um homem que quando abria a boca era semelhante à voz do próprio Deus. E o homem se perdeu pelo erro do rei Davi. O rei Davi errou, o rei Davi se arrependeu. O rei Davi foi aceito por Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E Aitofel, lá na frente, fala que no capítulo 17, no versículo 23, diz: vendo Aitofel que o seu conselho não tinha sido aceito. Ou seja, Deus frustrou o conselho de Aitofel. Absalão pediu um conselho a ele de como atacar rei Davi. A Bíblia fala que ele deu um eficiente conselho, mas Deus tinha resolvido frustrar e pareceu loucura, ou seja, de um conselheiro sábio para um conselheiro louco. E lá no versículo 23, a Bíblia fala que Aitofel pagou as suas dívidas, organizou a sua vida e tirou a sua própria vida. Por quê? Se perdeu pelo erro do outro. Aitofel tinha que apoiar, compactuar com o erro de Davi? Jamais. Mas ele também não tinha o direito de ajudar Absalão a usurpar o trono do pai. Ele, na sua ira, na sua vingança, na sua vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos, ele acabou errando o caminho. O final de Absalão foi trágico. O final de Aitofel também foi trágico. E quem tinha errado era o rei Davi. Mas o rei Davi se arrependeu. O rei Davi pediu perdão, se arrependeu, se reconciliou com Deus. Enquanto Aitofel, que se achou juiz do erro de Davi, infelizmente, aconteceu o pior com ele também. E o que está acontecendo na igreja de hoje é que tem muitas pessoas querendo agir como Aitofel. Pode ter até razão, pode estar até indignado com o erro que muitos têm cometido no nosso meio. Em vez de ir denunciar para o único supremo que pode resolver, eles decidem atacar um ao outro. Decide gravar vídeos expondo a noiva. Decide colocar o nome da noiva na lama.
por querendo de um conselho de precisamos denunciar. Denunciar a noiva para quem? Você só pode denunciar a noiva para o noivo. Você pode sim denunciar o erro da noiva, mas de joelho, orando, falando com ele, como está a noiva dele. Você gravando um vídeo falando de A e de B, colocando na internet, você está expondo a noiva. Porque quando você grava um vídeo expondo na internet o defeito, o pecado da noiva, você está mostrando ao mundo que ela não deve vir para cá. Nessa sua sede de querer fazer justiça, você está expondo a noiva de Cristo. E nenhum noivo quer ver a sua noiva exposta. Nenhum marido quer ver a sua mulher sendo exposta aí fora. É para compactuar? Jamais. Você não deve compactuar com o pecado de ninguém. Mas você também não deve agir como Aitofel, dono daquela pessoa. Você não deve agir como Aitofel, que acha que você vai fazer vingança com as próprias mãos. Porque a noiva tem um noivo. A noiva tem um dono. E nessa gana de fazer justiça com as próprias mãos, como estamos vendo hoje, tem muitas pessoas se perdendo. Porque tem muita gente pecando no nosso meio, sim, fazendo coisas totalmente fora do que está na palavra, sim. Mas muitos deles podem amanhã se arrepender, como o rei Davi. Pode se ajoelhar, pedir perdão a Deus, se arrepender e recomeçar. E você, com tanta ira no coração, com tanto desejo de vingança, pode estar caminhando para longe do Senhor cada vez mais e achando que está agradando o Senhor. Então, cuidado com o espírito de Aitofel. Deus não nos chamou para denunciar ninguém. Deus nos chamou para respeitar, para interceder e respeitar as autoridades dele. Lá em Atos 23, quando Paulo estava sendo julgado, o sumo sacerdote Ananias manda alguém dar um tapa na boca de Paulo, e Paulo chama ele de parede esbranquecida. E alguém fala assim, como você ousa, você não sabe que ele é o sumo sacerdote? E Paulo falou, irmão, eu não sabia. Eu não sabia, porque está escrito, não trate mal a autoridade do seu povo. Não desrespeite a autoridade do seu povo. Ananias também estava errado, mas Paulo jamais ousou levantar a voz ou fazer algo contra Ananias, porque ele entendeu que Ananias era uma autoridade. Está fazendo errado? Tá, quem vai dar conta de Ananias diante de Deus é o próprio Ananias. Quem ia dar conta do rei Davi do seu pecado diante de Deus era o próprio Davi. Quem vai dar conta de pastores, de cantores, de pregas, de quem seja, quem vai dar conta é cada um diante de Deus. Você não vai dar conta de ninguém. Quando Deus te chamar lá no tribunal, ele vai perguntar, cadê o que eu dei para você fazer? Ele não vai te perguntar sobre a vida de A, a vida de B. Ele não vai te perguntar sobre por que fulano. Não, ele vai te perguntar, por que você fez com o que eu te dei? Cadê o que eu te dei? Por que você deixou de fazer o que eu te mandei? Porque tinha muita gente pecando. Ele vai falar, eu não te chamei para você ser juiz dele. Eu não te chamei para você olhar os erros dele. Eu não te chamei para você denunciar ele. Eu te chamei para ser intercessor e para fazer a minha obra, a minha vontade. Porque no grande dia do Senhor, ele só vai requerer aquilo que colocou nas tuas mãos, não da mão de um, na mão de outro. Então vamos deixar esse espírito de Aitofel de lado. Vamos deixar esse senso de justiça própria de lado. Para aplaudir o pecado, jamais. Mas você pode denunciar de joelho, orar ao Senhor e pedir a Ele livramento e misericórdia, que Ele restaure a sua noiva. Então vamos continuar intercedendo, vamos continuar orando e buscando a Ele pela noiva. Vamos esquecer esse espírito de Aitofel, porque Aitofel quis se vingar. Ele tinha até direito. Ele tinha até, humanamente falando, ele até poderia ter razão, não é nem direito, é razão sobre quem está revoltado do rei Davi. Mas Deus não vê como eu e como você vê. Deus não viu humanamente como muitos viram. Deus viu o arrependimento de Davi lá na frente e o senso de justiça própria de Aitofel. Então não haja assim. Vamos interceder pela noiva e vamos denunciar para quem realmente pode transformar, que está lá no trono, sentado à destra do Pai. Amém?